E aí, minha joia? Muito bem-vindo ao JoiasCast, episódio 11º. Fiz a contagem junto com o Renato aqui. Ah lá, a Ju já entra dando risada também, ó. Muito bem-vindo ao JoiasCast. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo e a gente direciona bastante o assunto pro setor de joias. Por quê? Porque nós temos o portal Joias e o portal Joias está há 11 anos no mercado, indicando e trazendo para você opções ótimas, excelentes de fornecedores de confiança do setor de joias. Exatamente. E quem nos ajuda, coopera, dá uma baita força para a gente estar aqui junto com vocês no JoiasCast é a FC Joias. Exatamente, é uma galvânica que tem aqui em Limeira, que dá um baita apoio pra gente. E eles têm inúmeras vantagens como galvânica, laboratório, equipe totalmente especializada, né? Um local muito bacana para você chegar lá e separar suas peças de uma maneira mais privativa. Enfim, vale muito a pena você conhecer. Os dados de contato estão na descrição. Junto com a gente também nesse podcast aqui, quem? Esto Joias. Exatamente, uma fabricante de maleta, estojo, bandeja, tudo para você embelezar e apresentar da melhor maneira possível as suas joias para os seus clientes. Também os dados de contato estão aqui na descrição. Entre em contato aqui, segue no Instagram, tem WhatsApp, tem site, tem tudo aqui. Muito obrigado, FC Joias e Estou Joias, pela parceria, né? Pela força que dá junto com a gente aqui no JoiasCast. Hoje vamos falar sobre planejamento estratégico. A pessoa que a gente trouxe aqui hoje, ela é ligada no 380. É assim, um ponto fora da curva, uma pessoa fantástica. Já tive a honra de dividir palco com ela numa palestra do Digitalize-se e ela aceitou o convite e veio aqui participar junto com a gente, Sara Elídio, seja muito bem-vinda. Ótima noite, Pedro. Ótima noite, pessoal. Deixa eu só me habituar. É aqui, né? Gente, desculpa. Ótima noite. Primeiramente, gratidão pelo convite. Muito feliz em dividir, compartilhar um pouquinho aí dessa noite com vocês, com todo mundo que está aí assistindo a gente. Legal, muito obrigado. Mandar um abraço aqui pro Ricardo. Ricardo, assista aí, faça pergunta, manda um abraço nos comentários aí pra sua esposa, por gentileza. Se não mandar, tem problema em casa hoje. Vixe, Maria. Sara, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar Imagina. junto com a gente aqui no JoiasCast. E aí você fala sobre planejamento estratégico, você fala sobre até a parte de criatividade e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Mas eu queria saber essa sua trajetória. Você trabalhou muito tempo em grandes shoppings, né? Como que Isso, foi, como que iniciou seu trabalho, como que você entrou nesse setor? Você é especialista em varejo. isso. Conta rapidamente pra gente sobre isso. Bem, primeiramente eu falo, né, de fato, que eu sou especialista em varejo, porque o que que é varejo? Na verdade, varejo nada mais é do que a cadeia, né? A cadeia que liga o produto da indústria até o cliente final. Então, quando eu falo varejo, eu abranjo não só o varejo shopping, mas o comércio, o atacado, a porta, toda forma de pegar o produto nesse meio do caminho que sai da indústria para o consumidor final é varejo. E aí eu comecei minha trajetória em shopping center. Então eu entrei numa empresa de shopping center aqui do lado de Limeira, em Piracicaba. E lá eu fiquei um ano e meio. E eu lembro que eu falei na época para o meu diretor, eu falei, olha, se você quiser que eu quero crescer, eu vou para qualquer lugar. Vou até pro Acre, eu brinquei. Na época nem tinha shopping no Acre. E aí eu tinha um mês de casado, tinha acabado de chegar da lua de mel, ele me chamou e falou assim, Sará, não é Acre, mas é Mato Grosso do Sul. E é longinho. É longe. E aí foi daí que eu fui embora de Limeira. Na verdade, eu não nasci aqui, meu marido é daqui, né? Mas eu vim morar pra cá em 2009, mais ou menos. Você é de onde? Eu sou de Cosmópolis, aqui do lado Ah, é também, pertinho. É quase uma vizinha, limeirense, tá do quase. lado. E aí quando eu fui embora, né, por Mato Grosso, eu fiquei 11 anos fora, rodando aí o Brasil, bem dizer. Então, eu morei no Mato Grosso do Sul, morei em BH, de BH eu fui gerente regional, que eu cuidava de outros 15 shoppings pelo interior do Brasil. Então, 15. 15. Tinha Palmas, Juiz de Fora, e eram shoppings que Palmas eram no Tocantins? Tocantins. Eu morava em BH, eu tinha shopping Palmas, tinha shopping Juiz de Fora, que era escala, era maravilhosa.
Tinha shopping em Goiânia, em Uberlândia, em Campo Grande. O Ricardo morava em Campo Grande, a minha família aqui. Então era uma maravilha, né? Foi um ano e meio assim. Nossa, Natal, Ano Novo, super fácil de organizar, né? Assim, era uma maravilha. E aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho, do Raul. Eu brinco, quando eu fiquei grávida, eu já tinha ido para Uberlândia, que foi onde eu fiquei mais ou menos um ano e meio. O Ricardo em Campo Grande. Eu descobri que eu estava grávida em Campo Grande. Aí ele mudou para Uberlândia. O Raul nasceu em Uberlândia e fez um ano em Niterói. Então, essa foi a Pouco nossa... nômade. Nem um pouquinho, né? Uhum. E aí, Niterói foi onde eu fiquei mais tempo. Eu fiquei quase mais de 3 anos, na verdade. E lá eu cuidava não só de um shopping, que era um shopping que a gente chamava que era o maior lucro da companhia, né? Mas eu também era o ponto focal na área de planejamento estratégico para os outros shoppings de marketing. Então, o pessoal, vai montar um planejamento, tá sem líder, tá sem gerente, chama alguém para pagar o fogo, chamava a Sara. E a Sara Entendi. ia, né? Então eu tinha muito essa facilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? Sempre uma criança que inventou muitas coisas. A minha cabeça, storytelling, né? E eu sempre trabalhei isso de uma forma diferente da agência de publicidade, que coloca essa criatividade de uma forma visual. Eu trabalho a minha criatividade de uma forma, eu diria, mais estruturada, né? Eu brinco que a minha parte é como se fosse uma casa, né? E você vem com a ideia da casa e eu sou o engenheiro que desenha a casa para ela não cair. Uhum. Agora me pede para decorar a casa aí já não é comigo, né? Mas eu sei exatamente o que precisa ser feito para conseguir subir essa casa. Então, resumindo a minha história, né? Daí eu voltei para quando a Rubi nasceu, minha segunda filha, pedi para voltar para Limeira, né? Por conta de 2 crianças longe da família. E aí, quando eles me voltaram para Limeira, eu cheguei 15 dias antes, bem dizer, da pandemia. Nossa. Aí eu vou, na verdade, foi um mês. Começo de 2020. Aí eu voltei a trabalhar dia 16 de fevereiro. A pandemia começou, o lockdown foi dia Março. 12 de março. E eu lembro até hoje, é muito engraçado, né? Quando começou a pandemia, eu falei pro meu time: não, gente, aproveita para dormir, é uma semaninha pra gente descansar, daqui a pouco a gente volta. Uhum. E mal sabíamos, né, que 9 meses quase iam se passar, né? O shopping na época que eu estava era o Piracicaba, demorou um pouquinho até mais para reabrir do que Limeira. Limeira reabriu um pouquinho antes. E foi na pandemia que eu refleti um pouco mais sobre a vida, sobre o processo, né? E estando em casa, olhando minhas crianças crescendo, eu falei, pô, estaria perdendo tudo isso. Uhum. E como eu sempre fui um pouco nômade, como você falou, e como eu sempre fui assim, vai lá e resolve isso aqui rápido, e eu ia e resolvia, e o meu ponto, que eu acho que daí a gente vai entrar aqui também, que para você fazer um bom planejamento, você tem que conhecer não só seus pontos fracos, mas também seus pontos não só seus pontos fortes, desculpa, mas também os fracos. Eu tenho um certo ponto fraco na execução, porque começa a cair na rotina, né? E a minha cabeça. Então eu falei, quer saber? Acho que eu vou me arriscar. E aí eu pedi demissão. Na verdade, não foi tão simples assim. Não foi um questão de eu Só vou tá me resumindo, né? Foram quase 9 meses que eu pedi demissão a primeira vez em setembro e eu saí em fevereiro. Então, de setembro a fevereiro, aí eu fui pedir demissão uma vez, pedi a outra, aí repensava. Aí meu chefe falava, repensa, 11 anos, pandemia, você ganha bem. E aí, mas em fevereiro aí eu saí mesmo. Pedir demissão para poder me arriscar nessa vida aí solo de empreendedorismo, empreender com a minha criatividade mesmo, e não apenas em um shopping ou em uma companhia apenas, mas no Brasil todo aí, né? Então, foi assim um resumo aí da minha história. Então, desde 2021, empreendendo. Tá, e aí a gente entrando nesse assunto que você começou a empreender. O que você começou a fazer? Quando eu comecei, na verdade, eu falo que existe 2 perfis, né? E tem aquelas pessoas que elas têm esse empreendedorismo nato. Uhum. E ela pode empreender para ela mesma ou intraempreender. E às vezes a gente negligencia intraempreendedores, que são pessoas que nada mais são do que empreendedores dentro de uma empresa que não é dela. Uhum. Então eu sempre tive muito disso, e foi esse start que me ligou. Quando eu comecei a fazer muita palestra, eu fazia, né, eu tinha, na época eram 40 shoppings, eu fazia as palestras para os shoppings, dava treinamento, falei,
posso ganhar muito mais fazendo isso para mim, né? Do que eu aqui com meu salário fixo mensal, embora eu ganhava super bem, né? Mas assim, eu falava, vou ter tempo, vou poder ficar com as crianças, né? E a gente se ilude, né? Acha que a rotina do empreendedor é linda, né? Vai ter tempo para academia. Então, a primeira coisa que eu fiz, me inscrevi na academia, né? Minha personal vai me puxar a orelha, porque eu quase não vou. Achei que eu ia poder viajar, comprei um monte de viagem, aí eu descobri que a gente não tem férias, né? Não tem programação, não tem feriado. E aí a primeira coisa que eu fui fazer, de fato, foi fazer o que eu sempre gostei, que eram planejamentos estratégicos. Ou seja, a planta dessa ideia, digamos assim. Daí eu volto a falar, você tem uma ideia de uma casa, né? Você não chega para um engenheiro e fala assim, olha, eu quero uma casa, desenho do jeito que você quer. Você fala a sua ideia. Preciso de um quarto, 2 banheiros. Eu tenho dinheiro para construir uma parte agora, mas eu quero, sei lá, ter 10 filhos, então vou precisar de 10 quartos. O engenheiro, ele vai entender o que você quer e ele vai desenhar de uma forma com que, independente da fase da sua casa, se você vai construir um quarto agora e vai subir mais 10 quartos depois, ele vai fazer esse desenho para que você possa construir uma casa dessa forma. Então, eu fui fazer o planejamento estratégico é exatamente isso, a ouvir a dor do empreendedor, né, do empresário, qual é o ponto dele, onde ele quer chegar e como a gente pode desenhar isso de uma maneira factível, que seja realmente palpável, isso. E coloque no papel, porque às vezes as ideias estão todas lá, mas a gente não consegue desenhar. E tá tudo bem, acho que é por isso que cada um tem um skill, uma diferenciação. Tá. Eu vou tomar um pouco a palavra aqui para dar tempo dela tomar o cafezinho dela. Senão vai ser. Senão eu vou falar. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. Olha só, né? Você vê, o que eu falo muito normalmente para quem a gente entra nesse assunto, da pessoa começar a empreender, né? Tô perto do microfone aqui, Renato. Vou até segurar o microfone para eu não. É um fato importante. Você pega, né, na hora de empreender. Eu vou falar quando eu comecei o portal. Eu morava com meus pais, não era casado, então assim, casa, comida e roupa lavada, meus pais estavam garantindo. Então eu poderia ter uma certa nível de risco que se desse tudo errado eu não ia passar fome e não ia ficar na rua. Esse é o ponto, né? Provavelmente não era seu ponto também, mas eu vejo muita coragem de, assim, começar a empreender do zero, por mais assim, vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa que fala idioma, que tem um baita currículo, essa pessoa, se ela se lançar no mercado, eu acho que várias portas vão abrir e eu acredito que eu comparo que esse é o seu caso. Mas o que eu tô levantando aqui? A coragem no sentido, duas crianças pequenas, né? E se dá tudo errado nesse início que você vai aprender? É aí que é a questão. E aí é onde eu vejo o que você falou. Tem gente que já nasce no sangue de empreender. Já tem essa veia empreendedora e que de uma certa maneira você até pode enxergar risco, mas eu acho que tá tão latente em você a questão do empreender que você não vê ali uma chance real de tudo dar errado. Você vê várias saídas, entendeu? E eu vejo isso muito numa audiência que a gente tem aqui pelo nosso canal no YouTube, inclusive, eu recebi um comentário de uma pessoa falando assim, Pedro, comecei a empreender com semijoias por causa de você. Acho que de tanto que eu falo, e existe uma certa facilidade em você comprar semijoia para revender, eu falo assim, gente, ó, tem aqui a Stojoias, que patrocina o podcast. Vai na Stojoias, compra uma maleta média ou pequena, não precisa ser a grandona. Coloca, recheia ela de peças, e todo lugar que você for, abre uma maleta dessa, você vai ver se você vende ou não. Você nem precisa saber vender. Só precifica. Coloca ali o dobro do preço, o triplo, né? E compra peças ali do seu círculo. Você vai ver que entre aspas, vai ser fácil vender semijoias. É muito fácil. E aí eu vejo de início já, essa veia extremamente empreendedora sua. Então, parabéns, porque isso assim, não dá para você pegar uma pessoa, né, que a gente encontrar aí pelo braço e falar, larga tudo que você tá fazendo agora e vai empreender, né? E aí você teve essa atitude. E aí você se descobriu nessa parte estratégica. E eu acho assim, de uma maneira tão louvável,
quando um ser humano descobre o que ele gosta de fazer, porque você não tem hora pra ir embora. Você acorda 6 horas da manhã, estralando assim, já senta ali. Eu mesmo, acontece várias vezes comigo, acordar, sei lá, 5 horas da manhã, com aquele insight que faltava aquela vírgula pra um projeto dar certo, pra uma coisa que você vai fazer. Aí eu acordo 5 horas da manhã e tum, nossa, vai dar certo com tal coisa. Vai dar certo no Studios House. Vamos começar a gravar lá. Aí eu não consigo dormir mais. Enquanto eu não mando uma mensagem, Renato, queria conhecer o estúdio. Renato, vamos fechar um negócio aí, Renato. Sabe que eu já tenho o nome até pro meu podcast, né? Ah, Lado CES, consumidor consciente e criativo. o estúdio você Acho já que eu já tem. não vim pensando. O estúdio você já tem. É só bater um papo com o Renato, pô. Acho que eu já não vim pensando. Legal. E aí vem, deixa eu trazer a parte estratégica, né? Eu tenho, vou colocar meu caso, não tava brincando, eu tava falando sério. Eu tenho o caso que eu tenho 2 projetos que andam simultaneamente pro ramo de joia que tá pronto para ser lançado, né? Aí eu chego em você e falo, Sara, é isso e isso. Como que você recebe essa informação e como que é o seu trabalho frente a, por exemplo, a gente te contratar? Tá. Então, são 2 pontos, né? Então, primeiro a gente vai olhar, eu vou entender com vocês. O primeiro passo, eu falo que para fazer qualquer planejamento estratégico, são 3 fases. Primeiro é a verdade, daí eu falo que é o VOE, né? Verdade, objetivo e execução. Então, a primeira fase é a verdade. Entender qual é o cenário. Aquele cenário é real? O que você está pensando é factível? Quais tendências estão girando aí no mercado que pode entrar ou não? Porque às vezes a gente tem uma ideia ótima num time errado, né? E é normal, e ok, né? Cada um tem. Eu tô muito empolgado com a minha ideia. É que eu Aí- não posso E falar. eu já quero saber. E às vezes a gente faz isso, né? Então, assim, o primeiro ponto é entender a verdade sem o nosso olhar. Uhum. Como que é sem o nosso olhar? Porque a gente se apaixona pela ideia. E Nossa, aí que a muito fácil. gente morre. E eu falo por mim, eu me apaixonei pela ideia do empreendedorismo, eu vou fazer palestras, vou fazer planejamentos, vai ser tudo fácil. E aí você falou de acordar, agora que eu tô saindo do remédio para dormir. Porque eu tive aí, né, no meio disso tudo, descobri que a vida de empreendedor não era tão linda, né, quanto a gente acha. A grama do vizinho sempre é mais verde, e ok. Como o contrário, né? Eu sempre acho, eu vou virar CLT, vai ser mais fácil. E não, né? Cada lado tem um ponto. E aí eu tive que tomar remédio para dormir, porque nem dormia, eu dormia mais. Eu acordava 2 horas da manhã, tive uma ideia. E aí aquele monte de ideia que a gente tem. Então, a primeira fase vamos entender qual é o cenário, né? Qual é a nossa verdade. Aí a gente vai desenhar os objetivos, tá bom. Então, o projeto é esse. O que você quer? Eu quero chegar de 100 para 1 milhão. Em faturamento, você fala. Em faturamento, isso. Faturamento, número de clientes, aí depende, né? Cada objetivo. Eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com faturamentos. E aí a gente vai organizar os pilares de marketing. Então, qual é o processo da pessoa para ela chegar, para ela consumir esse produto? Qual é o preço que a gente vai cobrar? O preço está factível com o público? Tá. E aí, vem muito, daí eu volto, né, sempre nessa verdade. A verdade, ela também se baseia no qual é o seu cliente. Uhum. Porque uma coisa que eu falo que eu sou o varejo, eu sou especialista, eu falo em clientologia no varejo. O que é clientologia? O que é O que clientologia? é clientologia? Biologia é o estudo dos biomas, geologia é o estudo das pedras. Clientologia é o estudo do cliente. Uhum. Qualquer coisa que você faz parte para o seu cliente e não para você. Uhum. Ok, que quando a gente faz uma empresa, a gente faz porque a gente gosta, mas a gente tem que entender. O nosso cliente vai gostar? Tem pessoas para comprar? E aí, esse planejamento, eu faço uma escada. Não tem como a gente chegar no topo sem subir os degraus. Uhum. E é isso que a gente tem que entender. E um planejamento estratégico traz a calma para eu entender que, ok, eu vou subir os degraus passo a passo. Então, no primeiro mês eu vou ter que achar 5 associados, depois eu vou ter que achar 10, depois do 10 eu vou fazer um exponencial que vai para 20, até eu conseguir chegar naquele número. Tá, mas aí a hora que eu der o passo do 20 para o 100, o que eu vou fazer? Eu vou ter que contratar uma equipe.
Então, é esse degrau que eu chamo de roadmap, Tá. que nada mais é do que um degrauzinho de 3 anos. Eu gosto de trabalhar sempre com 3 anos. Começo aqui, no segundo ano eu vou estar aqui, no terceiro ano eu estarei aqui. E como? E aí parte para a execução, que daí eu já entrego isso pronto. Olha, para você chegar em 1 milhão é factível. Eu vou dar um jeito de você chegar em 1 milhão, mas está aqui, ó. É isso que precisa ser feito. Uhum. Então, é mais ou menos isso que é feito num planejamento estratégico. É o desenho dessa planta, Uhum. dessa casa que você quer construir. Sim. Mas aí, Pedro, uma coisa que eu gosto muito é isso, é entender a verdade, desenhar os objetivos e a execução. Tem uma coisa que eu gosto que é a questão da energia. Quando a gente não tem clareza para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Uhum. E aí a pessoa fala assim: ah, não, mas eu sei que eu quero chegar em 1 milhão. É igual perder peso, né? Ah, eu sei que eu quero perder 10 quilos, Uhum. não é? Ou eu quero emagrecer, pior ainda, né? Geralmente eu falo, eu preciso emagrecer. Quanto? Ah, Não, 10, não tá 12. palpável. Não tá palpável. Uhum. A mente precisa de referências. Sim. E aí, a hora que você fala assim, eu quero emagrecer 12 quilos, ok, então é 1 quilo por mês. 1 quilo por mês, 250 gramas por semana, né? 250 gramas por semana, eu sou ruim em matemática, sei lá, 10 gramas por dia, 20, aí, Uhum. né? E aí a gente consegue desenhar e entender que no primeiro mês eu não vou perder 12 quilos. Uhum. Porque qual que é o problema da gente e eu no shopping? O que foi o meu maior aprendizado? Então, a minha função era, ok, coordenar as ações de marketing, mas metade do meu período era conversar com os lojistas. Eu era a consultoria, digamos, do shopping. Ah, o lojista não está vendendo, conversa com a gerente de marketing. Então, eles sempre me procuravam. E eu via muito lojista que desistia logo, porque não tinha paciência. Ah, mas eu abri uma loja, achei que ia vender, o fluxo não... 3 meses. 3 meses. E 20% das lojas, né? Isso é dado a braço, falem, né? Num shopping. Agora eu não sei como tá, eu tenho até que rever esse número pós-pandemia. Mas por quê? A pessoa não tem paciência, a pessoa acha que só o fluxo vai resolver. Mesma coisa, né? Ah, vou abrir uma loja lá na Costa e Silva e vou abrir e vou esperar que as pessoas entrem. Pode até entrar no primeiro momento, mas eu tenho que fazer um trabalho de reposição, eu tenho que entender meu público, tem todo um trabalho. Uhum. Né? Então, o planejamento ele ajuda a gente a ter paz no coração, eu brinco. E eu falo que o ano passado foi meu ano de conhecer o meu terreno. Esse ano eu adubei, tô adubando, trabalhando nele, ano que vem espero colher. Mas isso me dá paz, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Sim. Por mais que a gente queira. Só que eu tenho claro lá o meu roadmap. Eu tenho claro que primeiro ano eu ia dar uma internalizada, no segundo, uma expandida para entender, para mostrar quem é a Sara, conversar aqui, organizar ali. E o ano que vem, focar em realmente começar a colher esses frutos. Isso me garante que eu não volte a aceitar a primeira proposta, que surgiram. Agora menos, mas o ano passado vários shoppings me ligavam, ainda mais quando você coloca no LinkedIn, né? Uhum. Aí começa. Então, se você não tem clareza, no primeiro desafio você faz o que? Ah, eu vou voltar. Ah, não Uhum. dá certo. Então, eu acho que o planejamento, ele ajuda nisso. A você olhar e falar assim, respiro, tá tudo bem. Uhum. Então, para você que está nos acompanhando, olha que aula, porque assim, o que acontece? A gente vive num mundo hoje de ter tudo na mão, de uma ansiedade absurda. Você liga lá, você utiliza o aplicativo aqui para pedir uma comida e fala que vai chegar em 40 minutos. muito. Se demorar 42 minutos, nossa, você já liga xingando, já marca no Instagram, reclama. E a gente vive nesse mundo hoje de uma ansiedade lá em cima. Acho que a gente nunca viveu tanto isso. Tanto é que a doença do século vai ser a depressão, né? É. Não sei se isso tá ligado ou não, mas enfim, né? Já é outra área, não é minha área da saúde. É. Mas essa clareza de você montar uma estratégia e saber assim, ó, eu sei que eu não vou colher, eu vou plantar agora e não vou colher em 3 meses, 6 meses. Eu sei que eu vou colher, tô plantando, né? Você usou a palavra roadmap. Uhum. Você tá fazendo um planejamento ali para 3 anos. Sim. Essa clareza que eu quero que você tenha. Você fazer um plano. Eu vou montar uma marca de joia. Ok. Tá tudo certo. A gente dá todo o suporte para você. Você vai ter fabricantes de confiança que a gente indica que as peças o pessoal oferece garantia. Só que você tem que ter essa clareza que a Sara tá falando.
E o foco, né, Pedro? Porque que eu ia Sim. falar da energia, tem um livro que eu sempre falo, que é o Essencialismo, e ele mostra que a nossa energia é uma bolinha, né, por exemplo. E se eu coloco o meu foco aqui, ali, ali, Dispersa. eu disperso. É claro que é diferente de testar. E aí você me perguntou, quando eu vou lançar um negócio novo, eu gosto muito de seguir o modelo de startup, né? Que a gente pilota e se não dá certo, a gente pivota, ou seja, a Uhum. gente muda a direção. Sim. Mas até isso com estratégia. Então tá, eu vou testar por 4 meses. Se não der certo, eu vou pro plano B. Mas Uhum. se eu não dar certo em um mês e eu me propus a 4, eu perco o time e aí nunca vai dar certo, né? Então, o planejamento também ele ajuda isso, é ter esse foco da gente saber assim, é aqui que eu vou seguir e até a hora de eu mudar a rota. Não, eu vou até aqui. Se não der certo, porque a gente vive, você falou isso bem, né? O mal do século é a depressão, ansiedade que junta traz o burnout, que foi o que eu tive ano passado. Então, Tive esse ano. então o meu foi ano passado. Depois a gente troca uns remédios aqui. Não cheguei a tomar remédio, não, mas Eu cheguei. quase que eu fui pro pau em agosto. O meu foi em setembro do ano passado. Então, assim, deu uma depressão, daí vem aquela coisa, o que que eu fiz, né? E aí vem também a ansiedade. Mas as coisas ainda não estão acontecendo como eu queria. E aí eu fui rever meu planejamento, eu fui rever todas essas metas, eu fui rever a minha verdade. Tá. Aí eu volto para a bendita verdade. Uhum. O que que eu estava fazendo nesse período? Era o que eu me propus? E aí eu vi que eu tinha dispersado minha energia que nem louca. Eu estava fazendo coisas assim aleatórias, O exemplo do livro que você usou. Tava dispersando energia. dispersando minha energia. Não tinha, eu mesma, né, brinco casa de ferreiro, né? Eu mesma não estava focando na estratégia que eu mesma havia desenhado há 9 meses atrás. Uhum. E aí a gente antes falava muito do mundo VUCA, né? Que é isso? O mundo VUCA, que eles falavam que o mundo é volátil, incerto, e agora, inconstante e ansioso. Só que agora nem existe mais VUCA, tá? Isso que eu ia falar. Agora o mundo já é bunny. E as pessoas falam que o que, que é um mundo bunny? Ele foi tão, é tão caótico, como ele mesmo fala assim, é tão maluco que agora o mundo ele virou uma coisa ou uma ou outra e ao mesmo tempo é tudo junto, né? E eu falo muito isso de quando a gente fala de varejo, varejo supernova. Antigamente o mundo era assim, tinha a venda online e a venda offline. Era um ou outro, era um multicanal. Exato. Eu sou uma loja online ou eu sou offline. Uhum. Aí depois eu fui os dois, mas mesmo assim elas não se comunicavam. Uhum. Aí virou home canal. Então tá, agora eu sou um online que tem offline, mas. E o que que aconteceu? Imagine que o online e o offline era uma estrela. As duas estrelinhas perfeitas. E era fácil. Quando a internet surgiu, era fácil. Você que está há 11 anos aí com o portal, era muito mais fácil, porque era isso. Não era isso ou aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo outro. Uhum. Só que essas estrelas, elas foram e agora elas colidiram. E a gente vive esse momento. Uma supernova. Uma supernova. O varejo supernova, que é Uhum. isso que eu falo muito. É uma colisão, é uma estrela nova. Uhum. O que vai ser, a gente não sabe. Mas vai ser algo muito, muito novo. E algo diferente. E a gente está sendo testemunha desse varejo, testemunha desse método novo. Só que isso nos causa o quê? Ansiedade, depressão. Por isso que o planejamento é tão importante. Sim. A hora que eu tô no meio dessa explosão, eu sei que, ok, está acontecendo uma explosão, mas eu tenho consciência de quem eu sou e para onde eu vou. Uhum. Nossa, fenomenal. Que aula. A gente tá vivendo um momento que é. Eu tava falando onde? Eu falei no Instagram esses dias. Você tá na frente da TV igual, tá tendo Copa do Mundo, né? Ao mesmo tempo você tá no celular, respondendo no WhatsApp, tá no Instagram vendo publicação, aparece banner do Mercado Livre, você entra, e você tá ali. Eu não sei nem dizer se você é multicanal, você é. É supernova. É uma super. É tanta informação que a gente tá vendo Ao ao mesmo mesmo tempo, né? Consumindo e vendo tudo aquilo. E aí, como que você estrategicamente, né, prende a atenção de uma pessoa para ela sair de tudo isso que ela tá vendo ao mesmo tempo, de distração, e ela vai comprar de você. E aí, deixa eu voltar um pouco na nossa conversa aqui. Quando um lojista tava um tempo lá no shopping e tal, e aí você ia lá, né, entender o que eles estavam passando, o que estava acontecendo de fato,
que eles estavam desistindo? Não teve planejamento? Eu me deparei com várias histórias, né? Um dia dá pra gente ficar aqui, histórias de bastidores que ninguém nem imagina o que acontece, o que se passa dentro de um shopping. Imagino, o shopping que eu passei o último eram 30 mil pessoas por dia. Era Cosmópolis quase por dia que passava no shopping. Meu Deus. O fluxo é muito alto. Só de pessoas que trabalham lá eram 3 mil, né? Então, era muita gente, é muita coisa que acontece. De fato, o que eu sentia muito, amadorismo, e amadorismo no que tange, eu vou abrir uma loja e eu acho que só pelo fato de eu estar num shopping vai resolver meu Vai vender. problema. Não vai. E aí tem um outro ponto, às vezes as pessoas investem em franquia. Eu vou abrir uma franquia, vai resolver meu problema. Não resolve. Porque a venda, o que ela é? Consequência de um ótimo relacionamento. Sim. Se eu não sei me relacionar com o meu funcionário, e eu via muito disso, a maioria de lojistas que reclamava, porque eu não tenho equipe, mas também não sabia nem tratar a equipe. Entendi. Aí já, né? E aí vinha problemas de pessoas, de gestão. Então, assim, sempre canalizava, não era na questão, como que eu vou falar? Não vou falar nem estratégica, mas assim, às vezes teve uma loja que eu lembro até hoje que abriu. E ela tinha, assim, uma marca linda, fez um trabalho de branding, contratou design, a loja era toda temática, era uma loja pequena, um custo baixo, de acessórios, inclusive. Ela tinha tudo para bombar. E uma outra abriu em um outro ponto, em um ponto de muito mais fluxo, a loja muito mais despretensiosa, a pessoa só pintou tudo a R$12,90 de acessórios também. No mesmo shopping. No mesmo shopping, em andares diferentes. Um mais movimentado, outro menos. Só que fazia sentido, porque aqui tinha menos movimento, tinha um ticket maior, então a gente Sim. fez todo um estudo, sabia que as duas lojas tinham momentos bons. A lojista da loja, dessa outra loja, ela ficava no shopping 24 horas, durante os 6 primeiros meses. Ela batia na administração todo dia. Se a gente não postava no Instagram, ela brigava. A culpa é do shopping. Era sempre do shopping. Mas se a gente fazia promoção, ela queria Alguém entrar. tem que ter culpa, né? E ela, assim, mas ela era aquela pessoa que ficava em cima. E ficava em cima da vendedora, e ficava em cima. A outra apareceu na abertura e nunca mais. Nossa. Então, é muito da gestão também. Faliu, é claro, porque assim, a pessoa não estava lá. Não sabia se estava sendo bem atendido os clientes, não sabia o que faltava, não conhecia o cliente. Então, eu sentia muito assim, que a maior parte das pessoas que saem, tanto de shopping quanto de comércio de rua, quando abre, até mesmo uma loja online, é a falta de acompanhamento. O varejo necessita da venda, e a venda é consequência de um ótimo relacionamento. E eu só me relaciono com quem eu conheço. Então, não adianta eu abrir uma loja e achar que vou largar lá, o shopping vai fazer o trabalho, o portal vai fazer o trabalho, né, a galeria vai fazer o trabalho. Não é. Se eu não tiver presente, é aquela velha história, o olho do gado, o olho do dono é que engorda o gado. Exato. E é isso, né? E até assim, daí a gente, né, vindo para a estratégia, quem que é dono da estratégia? É o dono. Sim. Só que se ele não tá lá, ele solta isso. Ele que tem que segurar o leme, né? Ele tem que segurar. E aí ele se deixa levar. E aí aquela coisa, né? Mas minha gerente falou que ninguém vem no shopping. Que todo mundo reclama disso. Todo mundo quem? Aí a pessoa começa a se perder, né? Não é mais a visão dele, é a visão dos outros, né? Então eu acho que esse daí para mim é um ponto fundamental. De todo mundo que eu vi sair do shopping, não só de shopping, né? Mas desistir dos negócios, a maioria era essa falta de gestão. É claro que daí tem falta de estratégia, tem também ponto errado, isso é importantíssimo. Outro dia eu conversando com um lojista aqui de Limeira, ele me pediu umas dicas de ponto, e ele falou, mas está num lugar ótimo, passa carro toda hora, tem uma escola, só que era uma mão única. E aí eu falei, tá, uma mão única, e a mão que o carro passa é o horário de levar a criança ou de buscar? De levar. Eu falei, geralmente a mãe está atrasada, a mãe vai passar rápido. Tem semáforo? Não. Tem lombada? Não. Falei, ela vai passar, ela nem vai ver a tua loja. Faz uma lombada. E põe um semáforo. Ela nem vai ver. Porque que mãe que sai antes do tempo, olha, porque a mãe pode parar aqui. Não vai. E aí, pra voltar, a mãe dava uma volta. Geralmente, a mãe vai buscar a criança, o quê? Atrasada. Né? Então, se a loja ficasse no sentido contrário, depois que eu deixo a criança, eu passo na frente da loja, ele tinha tudo para. Olha que pequeno detalhe. Fluxo tem, só que o fluxo passa. Tem estacionamento? Não tem. O que eu vou vender? Então,
todas essas são decisões estratégicas. Sim, mas eu diria que 20% das pessoas que falem, vamos falar assim, são por conta dessas decisões. 80% é por falta de gestão. Por Uhum. falta de eu ficar do lado, de eu segurar a rédea e falar, esse negócio é meu, vou fazer dar certo. É colocar, né, e aí só para concluir, eu não sei se eu falei muito, se eu respondi sua pergunta, eu fui embora. Tá respondendo além. Tá muito melhor do que eu imaginava. Ai, que bom. Mas é colocar intenção, Uhum, né? E eu falo muito isso, gente, tudo a gente tem que colocar intenção, uhum. né? Colocar intenção naquilo que eu faço, é colocar intenção naquela loja que eu abro, porque sem intenção já é difícil. Com intenção, quer dizer, já é difícil, imagine sem. Né? Então, eu diria que é isso. Mas eu já vi de tudo. Até divórcio da pessoa querer se matar porque o marido largou dela, eu já vi, tá? E loja de joias, viu, gente? Tem cada casa de loja de joias, um dia Meu eu vou contar. Deus. Meu Deus. Essas coisas a gente tem que contar só em off. Não É, não, pode mas eu sair já vi, contando gente, assim, né? eu já No vi, YouTube não pode. eu já vi cada coisa em shopping, mas um dia a gente conversa. Eu vejo muito a questão da empatia também nesse seguindo a linha de raciocínio, né? Uhum, Então, por exemplo, eu tenho parceria com várias empresas fabricantes, atacadistas aí do setor de joias. E vira e mexe, eu saio andando e saio visitando as lojas e fábricas. E aí, gente, como é que tá o mercado e tal? Porque na ponta mesmo, assim, eles que estão vendendo, né? Então eu tento entender isso. E aí, quando eu vejo que tá tendo uma resistência de mercado, seja por Covid que a gente passou, esse ano a gente tá passando por Copa do Mundo, questão da eleição aí que nossa, sabe se vai, se não vai, né? E, enfim, e a ameaça de uma nova cepa aí do vírus. do vírus, enfim, né? Então, eu tento sentir muito isso, né? E aí vem essas ideias loucas minha aí que pro ano que vem a gente quer soltar. Mas fora, né, a gente ter, eu perceber muito assim, que você tem que ter uma empatia com o seu cliente, né? Uhum, Complementando, eu acho que, no meu caso, eu acho que faz sentido você ter uma empatia pelo seu cliente, né? De saber que momento que ele tá, como você pode ajudar. Eu vejo outra coisa que me fez assim, meio que de uma certa forma, acho que fez o portal crescer durante a pandemia, que foi no seguinte: é, se a sua empresa tá bem, a sua equipe, você, eu acho que você tá tomando a rédea. Se tá indo mal, eu acho que não adianta o dono tacar a culpa nas costas da equipe. com certeza. A culpa é do dono. É, Então, assim, para você que tem uma marca de joias, sua empresa não tá indo legal, sinto lhe dizer, a culpa é sua. é. Ou por falta de conhecimento, ou aí eu vou pegar uma referência aqui do Paulo Vieira, não sei se todo mundo conhece, mas ele é um coach, acho que um Uhum. dos mais renomados do Brasil hoje. Ele fala muito sobre arrogância, né? Você contratou uma empresa numa consultoria, numa assessoria, nas áreas da sua empresa, ele estava com mais de 10 assessorias simultâneas na empresa dele. Aí, por que que você não contrata? Existe um ponto, talvez, de arrogância aí que você não abre, porque você sabe tudo da sua empresa? Dificilmente não. Por exemplo, eu gosto muito de tecnologia, eu leio muito sobre isso, eu tento ver as novas ferramentas que vão surgindo no mercado para a gente tratar lead, essas coisas que é o que ruma o portal, né? Uhum. Só que eu não sei de tudo. Então, toda hora eu tô em contato com o pessoal de agência, toda hora eu tô lendo, né? Às vezes passa um tempão para ler uma página porque tá em inglês, eu tenho que ficar traduzindo Traduzir. porque não é todo termo que você bate o olho, vai lendo e entendendo. E aí eu vejo muito isso. Além de uma empatia, é do eu, né, como por exemplo, o dono do portal tá chamando ajuda. Por exemplo, Sara, eu tô com 2 projetos aqui, vamos conversar e vamos ver o que dá pra gente fazer junto, por exemplo, né? Me Não, ajuda no plano estratégico disso aqui. Eu acho que vai passar mais 5, 10 anos, eu vou ter que continuar pedindo ajuda, porque a gente não sabe de é. tudo. Tem uma frase, né, Pedro, que eu gosto muito, que é, acho que provérbio chinês, alguma coisa assim, que é aquela assim, ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa Ah, aprender. exatamente. E para mim, assim, e aí, falando um pouquinho de tendência, você falou uma coisa de buscar ajuda, tem existem mais de 100 tendências aí solta, mas existem eu elenco 10 que eu gosto de trabalhar, e uma dessas 10 é a colaboração. É a era da colaboração. É uma É tendência. uma tendência, e uma tendência assim que já é latente, que já está Uhum. batendo a nossa porta, em pessoas ainda que são, ah, não, eu não preciso, eu faço tudo sozinha, não vai.
Já foi a época que era bonito eu falar assim, eu sou generalista, eu sei de tudo um pouco. E ok, eu Sara, sei de várias coisas um pouco, mas não sei de tudo. Mas você tá amarrando sua empresa, se você pensa assim e age dessa sua E empresa aí, deixa de crescer. já foi o tempo que você queria. Porque antes era fácil. Antes, qualquer coisa que eu falava, a pessoa, ela comprava. Hoje, as pessoas, elas consomem propósito, começa Aham. por aí, Uhum. e elas buscam informação. É o que você falou. Hoje eu tenho TikTok, tenho Google, eu tô assistindo a televisão, eu tô com um livro. A informação tá aí, tipo, eu li um dado que agora eu não vou ter certeza, então não vou falar, mas eu sei que parece que nos últimos 2 anos o mundo gerou 3 ou 4 vezes mais informação e conhecimento do que já havia gerado todo tempo, Aham. né? Então, a colaboração é algo muito latente. E aí eu falo, tá, eu sei de marketing estratégico, principalmente varejo. Você é bom em tecnologia. Outra pessoa é muito boa. Tem uma amiga minha que eu gosto de falar, que é um projeto que eu tenho, que chama Instituto Negócios de Moda, que sou eu mais 2 amigas de shopping. E essa tem uma especificamente que tinha tudo para ser minha principal concorrente. Ela começou como coordenadora, virou gerente da empresa que eu estava. Nós duas éramos gerentes no mesmo período, temos quase a mesma idade, ela ficou quase o mesmo período. Aí ela saiu, ela foi para atacado, shopping de atacado, mas assim, a nossa história, tanto que ela cuidava de Disney, porque a BR Malls tinha eu era estratégia na parte de gastronomia e moda, e ela era Disney. E aí teve uma troca, ela que ficava com as minhas partes. Quando ela saiu, eu fiquei com a Disney. Então, assim, a mesma história, e ela pediu demissão, a mesma coisa, só que ela é de Goiânia. A gente tinha tudo para ser concorrentes, Aham. né? Pra gente vou fazer mentoria para o shopping, a Tâmara é minha concorrente. Só que a gente entendeu, e eu acho que isso é notório e é lindo de se ver, que juntas, ok, eu vou sozinha bem, mas juntas a gente vai muito mais longe. Uhum. E aí, no começo do ano, ela foi chamada para fazer uma mentoria estratégica para um shopping, fazer o que a gente fazia como gerente desse shopping. E ela me ligou e falou: Sara, eu não vou pegar sozinha porque eles precisam, mas eu sei que você é muito boa em estratégia. E eu sou muito boa nessa parte já da execução do encantamento. Vamos juntas? E a gente Uniu força. uniu forças. Que legal. Né? E hoje a gente tem esse projeto em conjunto, é um projeto depois a gente vai apresentar, vai conversar também, que é de palestras e tal. Não. E a gente fala que é do posicionamento ao encantamento. Porque eu tenho um monte de cursos, um monte de transformação digital, de tendências, um monte de coisa. E ela tem um monte de curso da Disney, né? De certificado de encantamento. Aí tem a Larissa, que é comercial, que sempre foi focada em performance. Então, assim, eu posso aprender, posso falar de encantamento? Posso. Posso falar da Disney? Posso. Posso falar de performance? Posso. Mas tudo raso, Não tão profundo não quanto tão elas. profundo. E a minha parte, eu sei que eu sei falar. Uhum. Então, por que eu vou começar a lutar? Uhum. E é isso que as pessoas têm que mudar, essa mentalidade, sabe? Tipo, para eu crescer, eu tenho que tirar o outro. Não. O lugar, eu acho que tem um lugar ao sol para todo mundo. E a hora que a gente chegar, é muito mais fácil eu chegar junto e criar mais espaço do que eu querer pegar todo o espaço para mim. Eu não vou caber. Uhum. Nunca. Nenhum ser humano vai. A gente, né, viu aí isso acontecendo até no governo, né? O nosso presidente atual com o tanto de gente que tinha lá e a dificuldade que ele tinha a provar, né? E o ano que vem vai inverter, porque agora, É. então, assim, vamos ver como vai ser. Não vamos falar de política aqui. A política deixa. Ó, meu cabelo, como é que tá? Não vamos falar de política. Mas é isso, é como a cooperação e a Sim. colaboração. E aí, só fechando isso, a C&A já faz isso muito bem. A C&A faz collabs com Farm. Farm é concorrente dela, se for ver. Uhum. E a Farm vai lá e faz uma coleção exclusiva para a C&A. Uma das primeiras, eu acho que foi na Riachuelo, a Daslu fez uma coleção exclusiva para a C&A. O que eles ganham com isso? Ganha branding, ganha posicionamento. Eu aprendo do seu consumidor, mas você aprende do meu. Uhum. Então a gente só tem a ganhar. Não tem, né? Por exemplo, eu sempre indico o portal. Eu sei que você conhecer meu trabalho, você vai me indicar. Para que a gente vai começar a ficar, sabe, tem lugar para todo mundo. Então, colaboração é uma tendência. A nova geração, ela está muito de olho nisso. A nova geração não gosta de pessoas que você começa a falar, mas fulano, ciclano.
eles já vão virar o nariz, né? Eu vejo meu filho ele é muito mais consciente que eu falo, ah, que lindo, né? Então, assim, é uma tendência latente bater na porta e que não tem. E agora vocês vão me desculpar, gente. Eu nem sei por que que eu entrei nesse assunto. A gente começou a falar Ah, do sobre aprender. tendência, né? E E do aí. nem tão pequeno que não possa aprender. É isso. Exatamente. Então, continuando o assunto tendência, né? Você apontou aí uma forma colaborativa sendo tendência, não só internamente dentro da empresa, mas empresas se Se unindo, unindo. profissionais se unindo. Sim, O muito. que mais vem como tendência? Então a gente tem né, a colaboração, a gente tem uma que está quase com o pezinho lá, ISG, que é uma sigla que todo mundo vem falando. O que, que é ISG? Né? É meio ambiente, IS, né? Sustentabilidade, G de governança. Meio ambiente, essa sigla, a gente fala que as empresas não têm mais opção. Tá? Então não existe mais opção. Eu preciso ser ISG. Ou eu tenho alguma coisa na questão de meio ambiente, então eu tenho que olhar o que meus resíduos estão fazendo, para onde está indo o meu lixo, como que eu estou trabalhando. Já tem um dado que 88% das pessoas elas afirmam que elas ficaram mais conscientes pós-pandemia. E 64% dos brasileiros afirmam que pagariam a mais se souberem que esse produto ele é ecologicamente correto. Olha só. Então, assim, e a gente viu, não tem mais, daqui a pouco não tem mais onde jogar lixo. Por isso que o brechó tá bombando, Uhum. né? A gente vê questão de plástico, né, retornável, embalagens. Eu vou no mercado com a minha sacola. Então, assim, existe muito dessa questão do meio ambiente. Tá no começo essa conscientização, Tá né? no começo. Vai evoluir bastante ainda. Vai. E vai chegar, a gente vai chegar num momento, como antes, algumas coisas, né? Energias renováveis, né? Que Isso antes vai nem crescer existia, vai crescer muito. Então, tudo que tem a ver com, né? O E é de environment, de inglês, então é meio ambiente. O S de sustentabilidade, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente acha que é coisa de meio ambiente, não é. Uhum. Mas assim, do processo. Como que eu trabalho o meu processo? Eu tenho um processo de fato sustentável, otimizado. Eu vou buscar, eu vou importar de um lugar, sendo que tem aqui do lado. Uhum. Como que eu cuido da sociedade ao redor, né? E da sociedade como um todo. E aí o governança também vê isso. Quais são as regras que elegem a minha empresa? Diversidade, inclusão, né? A gente fala muito, empresas que são equalitárias, né? Então, no marketing a gente tem muito disso, né? A maioria, 90% das gerentes de marketing, dos gerentes de marketing são mulheres, só que 90% dos diretores são homens. Como que essa pirâmide está equilibrada? Uhum. Né? Então, a gente é muito disso. É eu pensar não só na sociedade, mas também nas governanças que geram a minha empresa. Eu estou pensando na inclusão. Eu vi outro dia um especial de Natal da Disney, do Quebra-Nozes. Eles fizeram uma releitura do Quebra-Nozes dançando hip hop. Nossa, que legal. E assim, vale muito a pena, porque tudo isso que eu tô falando, vocês vão ver lá. Tem um dançarino que não tem perna, então ele ele é o vilão da história, então ele dança com 2 muletas e ele dança super bem. Uma das dançarinas robôs é mais, né, não tem o corpo que a gente está acostumado, né, acostumado, não vou nem falar assim, em Disney, né, das princesas perfeitas, maragérrimas. A gente tem tudo isso num episódio. O trio principal a mãe, o pai e a filha é uma família negra. Então, assim, você vê e você fala assim, pô, que legal, né? Então, você vê toda a história e eles passando até por isso, eles mostrando a inclusão em um especial de Natal. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? De todas as tendências, essa que eu sempre falo. O que a sua empresa tem feito para ser mais ISG? Uhum. E precisa divulgar, precisa falar o que você faz. Sim. Daí eu vou dar uma dica aqui do segmento. Vivara, Tiffany, tá? Se vocês digitarem sustentabilidade Vivara, tem o site da Vivara, ela vai falar quais são as nossas atitudes ISG, e a Tiffany também. A Tiffany, a Tiffany, a caixinha azul já é feita com papel reciclado. E elas querem fazer 100% de reciclado. A Pandora está produzindo diamante em laboratório. Então, todas as peças da Pandora que são diamantes de fato, é produzido em laboratório.
que é Da Pandora? da Pandora. Mas isso não perde o valor do produto? Não. E é isso que eles estão tentando, eles vão substituir tudo. Porque o diamante em si É escasso. é escasso, mas o diamante em si, né, a pedra de diamante, o feito no laboratório ou da natureza é a mesma coisa, porque o processo é o mesmo, ele só acelera no laboratório, né? Porque é o carbono que fica lá, e eu já não vou saber falar aqui. A gente chama o Gabriel Pedras, vai explicar melhor. Gabriel, você que já deu uma viajada pelo mundo aí, explica pra gente a questão da Como que é feito o zircônia. diamante? Um diamante bombardeado em laboratório pra gente saber essa diferença. Eu sei que eu li lá que fala que o diamante em si, ele é. A produção é a mesma, só que uma leva milhares e milhares, milhões de anos, né? E o outro não. Uhum. Então a Pandora ela já está fazendo isso. Então, assim, a Vivara está começando a produzir. É muito bacana. Então, gente, entra e dá uma olhadinha e vê que não é nada assim surreal. Não. Ah, e a Tiffany tem uma coisa muito legal, que eles estão. Daí, quando a gente fala de sociedade, de sustentabilidade, desculpa, eles têm um lugar que eles rastreiam. Você consegue rastrear da onde vem o diamante da Tiffany. Se é legalizado, Aham. se não é diamante proveniente de mão de obra escrava. Então, você consegue entender tudo isso e eles têm esse compromisso, que qualquer coisa que saia dessa regra, eles não compram. Uhum. E aí, a gente então tem esse dia, colaboração, tecnologias, digitals, então, realidade aumentada, tokens, NFT, por aí vai. Metaverso, que não é, gente, Isso é. não Esse dá um assunto vai longe. podcast, não Esse dá. assunto vai. Só o assunto metaverso vai longe. Vai, posso só falar uma coisa que todo mundo me pergunta, mas o que é o meta? Como que eu entro no metaverso? Ah, eu quero logar no metaverso. Demorou muito para eu entender. Gente, metaverso não é onde. Um lugar Não é virtual. um né? lugar, é igual rede social, né? Quando começou as redes sociais, a minha primeira foi o Orkut, aí eu entrego a idade. Acho que a minha primeira também foi. É. Ah, do Renato também. Aí a gente entrega a idade, né? Mas a minha primeira. E eu lembro quando surgiu o Orkut. O que é o Orkut? É uma rede social. Mas o que é isso? Hoje, gente, surge uma rede social a cada dia, né? Uhum. Agora tá na moda lá o Caoa, né? Nossa, me cadastrei e nem sei mais. Enfim. Enfim, o metaverso é isso. É uma rede. Então, eu falo que o metaverso é uma tecnologia, bem dizer. Igual a rede social, existem N metaversos. Porque às vezes as pessoas elas me param e falam: ai, Sara, eu queria uma consultoria. Como que eu faço para entrar no metaverso? Mas qual metaverso? Você pode criar o seu. Você pode entrar em um pronto. Né? O meu filho joga no Online. online, PKXD, se eu não me engano, que é um metaverso, só que ele só não se vê lá. Uhum. Mas ele vai lá, ele brinca, ele fala com os amiguinhos. Aí outro dia ele apareceu em casa e falou: mamãe, eu já sei o que eu quero de Natal. Eu falei: o que você quer, Raul? Quero uma camisetinha daquela do jacaré. Eu falei: jacaré? O jacaré do El Chan? Lacoste. Ah. Eu falei: gente, como assim? Você tem 7 anos. Você sabe que é Lacoste. Ele olha, porque o avatarzinho dele, se você compra a camiseta lá, e a Lacoste lançou, inclusive, no Roblox, na verdade, uma campanha. Então, se você coloca lá Lacoste Metaverso, ela lançou a camiseta que você compra na cidade e você usa lá. A Tiffany fez isso, né? Daí eu volto aqui para o nosso segmento. A Tiffany lançou um tokenzinho, que acho que foi no Roblox também, de um pingente, que se esgotou. E você usa o pingente no seu boneco do jogo. E aí você pode buscar o boneco ou não. Isso é metaverso. Isso é metaverso. Então, assim, existem N's, né? A gente um dia pode... Nossa, eu tenho vários exemplos. A gente pode um dia aqui conversar de uma forma bem simples mesmo, gente. E antigamente, sabe o que a gente falava? Eu vou às compras. Minha mãe sempre falava isso pra mim. Se você não se comportar, eu não vou te levar às compras. Como se as compras fossem em um lugar. Uhum. E as compras hoje, ela não é mais onde eu vou. É o que eu faço. Hoje, de fato, o termo compras entrou como verbo que ele sempre foi. Só que a gente, como consumidores, lá da década de 80, 90, colocamos esse termo como um local. E ele não é mais. Entendi. Entendeu? E a gente hoje pode fazer compra
que você estava comentando lá atrás da atenção, como prender a atenção, né? Que daí a gente fala dos life commerces, dos play commerces, que é no meio do jogo eu vou lá e comprei, né? Aí tem até car commerce, né? Que eu tô dirigindo lá nos Estados Unidos, eu falo comprar sabão em pó. O carro fala para você, vira à esquerda, direita, e a hora que você chega já tá lá o sabão em pó separado para você, já é uma realidade, né? E aí por aí vai, né? Tava vendo, antes da pandemia mesmo, mas já tinha geladeira que estava se conectando com a internet fora do Brasil, né? E você, no painel da geladeira, você colocava lá, entre aspas, o estoque que era pra ter na geladeira. Então, sei lá, quantidade lá de verdura, legume, Danone, cerveja, sei lá, né? O que você tá acostumado a comprar. Uhum. Conforme você ia tirando, você clicava lá, ó, peguei uma cenoura, peguei um Danone, né? Ela vai dando baixo. Quando ela chegava num estoque mínimo, a própria geladeira via internet cotava nos lugares mais próximos, te dava, ó, tal lugar tá mais barato o Danone que tá acabando. É, É é fenomenal. Isso fenomenal. aí é a hora que vier pro mercado, né? Porque primeiro vem de uma maneira extremamente restrita, num Sim. preço lá em cima, só que a hora que populariza. Enfim, o efeito de compra ele vai mudar de novo, Vai. né? Então, assim. É o momento que a gente vive, é o varejo supernova. Uhum. É exatamente isso, Pedro. Esse momento que a gente. O que que vai ser? Não sei, mas vai ser diferente. Já está muito, muito diferente, né? E só um parênteses, você falou antes da pandemia, eu fiz um curso na Dom Cabral de transformação digital. E foi em agosto. Eu tive que ir de ônibus, porque eu estava grávida da Rubi. A Rubi nasceu 12 de agosto. Esse curso foi 27 de julho. Então, Nossa, nem o avião me barrigona deixava. tá. Não me deixavam entrar no avião. A volta eu ainda consegui, que eu falei que eu estava de 7 meses. Ela podia ter nascido no avião. Olha só. Mas aí o curso foi engraçado, que o meu professor, ele falou um pouquinho sobre. Um dos professores, né? Ele falou sobre as ondas que a gente vive das revoluções industriais, Tá, né? E ele citou muito o caso da revolução da linha branca. tá. Que a linha branca nada mais foi. O que que a linha branca fez? Tirou a mulher de casa para trabalhar. Aumentou a vida, e aí eu não sei se você sabe, qual foi a maior. O que que mais ajudou as pessoas a viverem? Qual foi a invenção que fez as pessoas viverem mais tempo? Não faço ideia. Faz ideia, Renato? Não? Geladeira? Geladeira! Que a gente tá Primeira. falando de linha branca, né? A primeira pessoa que acerta, juro! A geladeira, porque as pessoas comiam muita coisa estragada, o Entendi. alimento não se conservava, carne eu não comprava com tanta frequência porque ia estragar, então eu só Sim, comprava o que eu comia pontualmente. pontualmente. A geladeira aumentou a expectativa de vida das pessoas. Agora eu não vou lembrar também o dado, mas acho que foi de 54 para 64 anos. Foi Porra. muita coisa. É. E aí a linha branca ela veio e o que que aconteceu? Casou a Revolução Industrial da linha branca com a Segunda Guerra. Sim. Pós-Segunda Guerra, metade dos homens ou estavam mortos ou estavam debilitados. As mulheres tinham que sair de casa para pagar a conta. Foram trabalhar. Foram trabalhar. Para Uhum. isso, elas não podiam lavar a roupa, então elas compravam máquina de lavar. E aí, a Revolução Industrial, que levaria-se alguns anos, bombou. Uhum. Por que que eu contei isso? Porque quando eu fui nesse curso, o professor falou assim: olha, gente, você, né? Eu lembro que ele falou ele falou: ó, você tá grávida, você não vai precisar vir mais para um curso aqui em BH. Você vai poder assistir da tua casa, de uma plataforma. Ou você vai colocar, né, daí, já viajando, um óculos, você vai estar presente aqui através de um óculos de realidade virtual, que daí, né, é um metaverso. Mas ele falou, daqui uns anos, até seu filho, né, que eu falei que eu tinha um filho de 4 anos, eu falei, ele pode aprender a ler na internet. Eu falei, ai, gente, que absurdo assistir aula online. Totalmente possível. Então, e aí ele falou o seguinte, né, ele falou assim, olha, a única razão e aí a gente pergunta, mas quanto tempo vai durar essa revolução industrial que a gente vive, né? Que é essa revolução digital. Olha, mais ou menos uns 5, 10 anos por conta disso que você falou. A única coisa que faz mudar são 3. Uma bomba nuclear, Uma pandemia. uma guerra ou uma pandemia. E em março, eis que meu filho de 6 anos Olha. aprendendo a escrever pela internet, né? Fez a Sarah acreditar que era possível. E ele mandou, eu lembro até hoje, o professor mandou pra gente, a gente tinha um grupo, ele falou, gente, ó, até me arrepia, mas eu lembro até hoje, ele falou, vocês viram o que eu falei? E veio a pandemia, e de fato, tudo que aconteceu já aconteceria. A pandemia só acelerou. Acelerou, exatamente.
Meu, que incrível. É impressionante quando a gente vem pessoas de qualidade. É escolhido a dedo, né? O pessoal que a gente traz aqui. O Ai, tempo passa muito rápido. Impressionante. ai, que bom, porque não, eu falei só 3 tendências, né? Teria mais Não, 7 tem aqui. mais. A gente vai ter que fazer outro podcast. Simples assim. Não, sem problema. Eu tenho uma pergunta final, Pode falar. né? Nesse cenário que a gente falou sobre planejamento, sobre agora parte estratégica, né? Tendência. O que não pode faltar na vida de uma pessoa que vai empreender? Eu acho que são algumas coisas. Não pode faltar entender a sua verdade, tá? Que daí eu volto, né? Eu falo sempre vou e vou, mas é isso, gente. Entenda a sua verdade, abraça a sua verdade, não queira ser o que você não é, porque a tua empresa é a tua cara. Sim. E se você for falso, for raso, sua empresa vai ser falsa, vai ser rasa. E aí não vai ter sucesso. Perseverança, porque não é fácil, tem altos e baixos. Então eu preciso olhar lá na frente e entender que às vezes eu estou passando por um baixo, mas é em prol daquele alto que eu estou galgando ali na frente. Então, ter clareza nesse objetivo e foco. A execução nada mais é do que foco. E aí eu gosto de falar muito, estratégia é saber dizer não para um monte de ótimas ideias. Então, você vai empreender, tenha clareza do que, saiba quem você é, o que você quer e para onde você está indo, para você poder falar não, porque vai surgir, eu falo que eu passei por isso, um monte de coisas. E a hora que você vê, ai, não saí do lugar. Lógico, tá rodando em círculo, fazendo um monte de coisa que tá fora do foco. Então é foco. E é difícil. Falo bonito, assim, Simone Zaro, se estiver aí me vendo, ó, um beijo pra ela, Ah, que é homem de coração, ela e a Andréia. minhas mentoras. Elas vão falar assim, bonita falando de foco, né? É. Porque falar é fácil, né? Mas é difícil, não, é difícil. Foco Uhum. é muito difícil, mas eu acho que para você ter de fato sucesso, é você ter muito, muito foco. Sim. Porque tentações, Pedro, nossa, Nossa senhora. ideias, é o que você falou. Surge toda hora. Você entrar no seu Instagram, vai surgir uma ideia a cada hora. Podia falar disso, podia falar daquilo, podia fazer. É, É foco. Posso fazer um merchan aí, aproveitando? claro. Então vou aproveitar. E aí, nessa linha, na semana que vem, dia 8, gente, quinta-feira, ia ser dia 6, mas aí a perto. gente pensou no Jogo do Brasil, que eu tinha passado do workshop. A gente vai fazer um workshop, tá? Falando de colaboração, tudo tendência, falando de colaboração. Uma outra pessoa, Cassiana Duarte, que ela é especialista em marketing, mas ela é mais focada em digital. E a gente vai ensinar, focado em semijoia, opa, tacado aqui de semijoias, para você montar o seu calendário estratégico do ano que vem. Então, é um workshop que dura 4 horas. A gente vai falar de tendências para o nosso segmento aqui. Ela vai falar das principais ferramentas digitais, não ferramentas de tecnologias, mas as principais coisas que você precisa entender como uma empresa para você montar do on para o off. E aí no offline eu trago aqui vitrine, então, né, que eu falo, gente, 35 dias antes você tem que estar com a sua vitrine montada, da data, isso é dado, né? Lá estatístico, né, quando eu estava em shopping a gente falava 35? 35 Eu no falava mínimo. 45. 45 é o ideal. É o ideal. Só que daí, vamos pensar assim, eu tenho que estar 35, Dia da Mulher, 8 de março. Se eu tô falando de 35 dias, eu tô falando que dia 27 de janeiro eu já tenho que É, estar com o Dia das Mulheres. começou janeiro, você já tem que estar falando disso. De Dia das Mulheres. Carnaval já perdi. Bem dizer, né? Então, por isso que a gente precisa fazer, para quem é atacadista, tem que pensar sempre assim, se eu tô falando 35 dias pro varejo, eu atacadista eu tô falando de 60. Uhum. Grande atacadistas, né, que aqui eu sei que tem vários polos, mas aqueles mega atacados que vendem pro atacado, eu tenho que falar de 90 dias. Nossa senhora. Então, bem dizer, tinha uma pessoa que participou no passado que ele era um mega atacado, ele vendia para outras empresas. E aí a gente estava desenhando Dia das Mulheres, e ele falou, pô, Sara, eu já perdi até mães. Falei, acho que já. Né? Então é muito nessa linha. E aí, dia 8, então, tem esse workshop, calendário estratégico 360. Pessoal que é do portal tem desconto. Legal, eu vou divulgar isso lá amanhã. Daí o Pedro manda, quem tiver interesse, as vagas são limitadas, porque a gente vai fazer essas 3 fases. Entender quem é o cliente, falar um pouquinho de tendência, estratégias on, estratégias off, e aí a gente vai montar um calendário, bem dizer, um planner para a pessoa sair e olhar e falar assim, Chegar no tá, que vem, já sei o segue. que eu tenho que fazer.
Não é micro, né, o calendário, mas ele fala pelo menos assim, em fevereiro eu vou ter que pensar no Dia das Mães. Uhum. Vou querer fazer alguma coisa de paz, quando que eu tenho que pensar? Quando que eu tenho que colocar na vitrine e quando eu tenho que mandar produzir? Então Aham. faz toda a diferença. No shopping eu fazia muito disso, porque eu tinha 4, 5 ações simultâneas. Se eu não tinha esse calendário, eu ficava louca. Então deixa aí o convite para todo mundo. Fenomenal, muito obrigado por ter vindo, Eu que aceitado o convite agradeço. para vir participar aqui. Acho que ela deu uma baita aula pra gente, né? Fica aí o convite, então, dia 8 vai ter, o que você tá chamando de treinamento, workshop? Workshop calendário estratégico 360, porque não é só online, é offline Offline também, não também. é só offline, é online também, é tudo junto, é essa colaboração que a gente está falando. Olha só, você e a E eu espero Cassiana. você, viu? Eu e a Cassiana. Mudou a data, então, do que Mudou, você era mandou. dia 6, agora foi pro dia 8, porque dia 6 vai ter Jogo do Brasil, né? Que eu falo. Eu olhei todo o calendário, só é que eu já achei que o Brasil ia passar em primeiro, entendeu? Entendi, já tava contando com isso. Vai que, né? Pode ser, mas vai que, então a gente já mudou. Beleza, vou jogar na agenda aqui dia 8 eu tô lá então. Obrigado Tá pelo bom, convite. Para vou você aguardar. que é do setor de joias, por favor, é só seguir aí @sara.elidio, no Elidio no primeiro item um Y, né? Isso. sara.elidio. Segue lá que você vai saber mais detalhes sobre esse workshop que ela vai fazer dia 8. É específico pro setor de joias. Olha só que presente o setor de joias está recebendo para já começar a planejar 2023, que é o que a gente está fazendo, e a gente vai bater um papo depois sobre os projetos que a gente tem já pro começo do ano. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Nós temos aqui como parceria FC Joias, que dá uma baita força pra gente. Tá tocando esse podcast junto com vocês toda segunda-feira, trazendo profissionais da área do setor pra gente bater um papo e ajudar você a empreender de maneira mais assertiva. A FC é uma galvânica que vai te ajudar aí no banho das suas peças. Então, comprou o bruto, precisa banhar? Corre na FC, que eles têm um baita banho, uma baita estrutura com 3 laboratórios internos, não cobram nada mais por isso, te dão um baita suporte sobre que verniz você aplica, a camada que você aplica, o lugar que você mora, o tipo de cliente, enfim, tem uma equipe fenomenal para te ajudar. E também junto com a gente aqui a Estojoias, que é fabricante de estojo, embalagem, maleta, tudo que você precisa para embelezar a apresentação aí das suas semijoias. Então, entra aqui na descrição do vídeo que você encontra os dados de contato da Estojoias, da FC Joias. E é isso. Fico por aqui, minha joia. Até vou usar esse bordão agora, sabia? Pensei isso e não estava utilizando. Minha joia, muito obrigado por ter participado aqui do Joias Cast. A gente se encontra nos cortes que agora o Studios House está fazendo aqui pra gente. E no próximo episódio, que vai ser na próxima segunda-feira. Bye, bye. Até mais.